acesso à minha apresentação. Acho que pode ter. Já passou 1 minuto. Isto é uma obra da artista plástica Lígia Clark, que se chama Óculos, e realmente o estudo do professor Augusto Mateus, o que nos permite é olhar a realidade a realidade da economia portuguesa nos últimos 25 anos, depois da integração europeia, e de muitas formas diferentes. Mas o que é interessante no estudo é que, ao mesmo tempo que confirma algumas informações que são quase lugares comuns hoje, também nos chama a atenção para vários aspectos que não são tão conhecidos, e alguns foram usados na apresentação do professor Augusto Mateus, alguns deles são suficientemente importantes para poderem, há 4, 5, 6 gráficos pelo menos, que poderiam mudar completamente a forma como os decisores de política económica pensam o país. Portanto, é esta a característica, é no fundo podemos olhar e corroborar ou não as nossas histórias, as nossas versões. Eu vou fazer um pouco um teste do estudo, tentando ver se algumas das ideias que eu acho que espelham as dificuldades da economia portuguesa são também elas espelhadas de alguma forma na informação hard que está no próprio estudo. E resolvi focar-me em 7 ideias, 7, um pouco como nos circos, que temos 3 ursos, 3, e uma preocupação no final. A primeira ideia, e que eu acho que precisa de mais palco na discussão em Portugal, é a ideia das pequenas empresas, que também já foi referida aqui pelo professor Augusto Mateus. Nós, se virmos o que aconteceu nos últimos 25 anos de integração europeia, a vermelho temos as empresas de 1 a 9 trabalhadores. Essa percentagem das empresas de 1 a 9 trabalhadores passou de 17% para 33%. Isto é preocupante, mas se olharmos para o outro lado, que são as empresas com mais de 250 trabalhadores, temos exatamente o contrário. Portanto, uma diminuição do peso das empresas grandes. De certa forma, em termos comparativos, só somos ultrapassados pela Espanha e Itália, no peso das empresas com menos de 10 trabalhadores. E reparem que mesmo os atores políticos que nas últimas décadas, pelo menos, são claramente anti-mercado e claramente anti o funcionamento das economias de mercado, por exemplo, atores políticos da esquerda mais extrema, falam hoje com grande carinho das pequenas e microempresas. É preciso apoiar as pequenas e microempresas. Isto é um nível muito primitivo de política económica, é tentar usar o carinho para a política pública. Nós não precisamos, o que não é mau, mas é insuficiente, nós não precisamos de empresas pequenas por serem pequenas. Precisamos de empresas pequenas para que algumas delas se tornem grandes. Todas as investigações sérias sobre isto mostram que as empresas grandes são empresas que dão salários melhores às pessoas, com a mesma capacidade, além de elas próprias terem pessoas mais capazes, em termos de experiência, de conhecimento, mas tudo o resto igual, as empresas grandes conseguem fornecer mais recursos às pessoas. Portanto, o que nós queremos são economias que abrem muito o campo ao facilitar a geração de empresas, mas depois são capazes institucionalmente de fazer as empresas pequenas crescerem. No fundo, não queremos que o empreendedorismo seja uma espécie de ópio do povo, em que vamos entreter o povo, já agora desempregado, a criar empresas e não vamos ter instituições para permitir que essas empresas cresçam. Se nós compararmos, neste caso é uma comparação um pouco desleal, porque são empresas com capital estrangeiro em Portugal, mas está no estudo, nós vemos que as empresas com capital estrangeiro em Portugal são naturalmente maiores que as empresas apenas com capital português, mas são também muito mais produtivas. E isto é verdade se nós controlarmos para uma série de fatores. Portanto, empresas grandes, ou melhor, empresas pequenas que possam crescer, é um sinal de economia saudável. Para aqueles que não têm essa noção clara, a taxa de empreendedorismo de um país como o Uganda é muito superior à taxa de empreendedorismo de um país como o Japão. E não é isso, por enquanto, que está a fazer o Uganda mais rico que o Japão. Porquê? Porque, embora os habitantes, os ugandeses tenham iniciativa, tenham responsabilidade, queiram crescer, se calhar não têm instituições que possam permitir esse crescimento.
E, portanto, temos que encontrar um equilíbrio nesta dicotomia. Este gráfico, aliás, vai acontecer com vários. Já foi mostrado pelo professor Augusto Mateus, mas é um gráfico que mostra realmente a vermelho como Portugal é muito intenso em horas por trabalhador, é muito intenso na taxa de utilização do recurso de trabalho. Portanto, os 2 pontos a vermelho que estão fora em relação à média europeia. E depois é baixo em termos de produtividade. Nós somos claramente um país viciado em horas extraordinárias não pagas. E a nossa mentalidade, que vem de um passado relativamente recente de carência, de aversão ao risco, de uma certa características de um certo isolamento e ruralidade até, pensamos que queremos fazer mais esforço. Ainda recentemente, há um ano ou 2, o Governo veio com uma medida de mais meia hora de trabalho ou mais 1 hora de trabalho. Eu conheço funcionários públicos na minha universidade que nesse dia disseram, em vez de sair às 7, como costumo sair, e dar 2 horas de graça ao Estado, vou sair às 5 como tenho que sair e acabou. Portanto, nós somos um país, e depois não percebemos que se nós tivéssemos uma ASAI para as horas extraordinárias, uma ASAI séria, as pessoas adaptavam-se. As pessoas não aceitavam que o gestor de topo demorasse meia hora a iniciar uma reunião com 15 pessoas porque está ao telefone com sabe-se lá quem. Não aceitavam, mudavam as coisas. Eu tenho um colega da universidade que fez projetos na Alemanha, foi à Alemanha, e atrasaram-se uma vez a sair na hora regulamentar, saíram às 5h30. No segundo dia, ele nem reparou, como é natural, estava a ir cedo para casa. O colega alemão, na segunda vez, teve um comportamento parecido ao que se tem quando há um edifício em fogo. Disse, vamos sair daqui imediatamente. E correram, ele pensou que havia qualquer coisa grave, picaram o ponto e depois o alemão explicou. Se eu tiver 2 dias seguidos em que estou além da hora, eu, responsável do projeto, tenho que pôr por escrito porque é que isto não está a funcionar bem. É porque não tenho dinheiro suficiente, é porque não tenho pessoas suficientes, porque não tenho computadores. Reparem o grau de responsabilização que isto implica, onde ela deve estar, que é nos quadros. Em Portugal vivemos, infelizmente, uma situação ao contrário, em que o FaceTime, os quadros, fomentam situações em que as pessoas não são responsabilizadas pela produtividade, são responsabilizadas pelo tempo que estão nas empresas. Depois temos isto que nós já conhecemos, infraestruturas. Podia ser o nome de um musical da Broadway, mas é a realidade em Portugal. Este gráfico já foi mostrado também para o professor Augusto Mateus, aquela linha a vermelho é as autoestradas per capita em Portugal, e vemos ali realmente um sucesso, se assim se pode chamar. Eu conheço várias pessoas que, aliás, como eu, que são incapazes de identificar as autoestradas em Portugal, a A27, a A28B, e tenho pessoas que às 6, 7 da noite resolvem tomar uma autoestrada que não conheciam e têm a desagradável surpresa de durante 30 minutos estarem sozinhos na autoestrada. E, portanto, as autoestradas como fomentadoras da solidão, acho que é realmente sinal de que há qualquer coisa errada com as infraestruturas em Portugal. Depois temos as caixas automáticas por milhão de habitantes, têm as suas vantagens, sabemos, mas também largamente acima dos países similares. Ideia 4, o Estado. Eu vou passar estes slides mais rapidamente, porque conhecemos, mas fundamentalmente temos a tal convergência na despesa, que é muito difícil de perceber que tenha uma correspondência no serviço que o Estado presta aos cidadãos. Isso é verdade também, quer gostemos, quer não, na saúde e na educação. Portanto, a necessidade de nos focarmos na eficiência também do Estado. A ideia 5, que é uma ideia que tem a ver com aquela discussão das rendas e com a especialização setorial. E, de facto, temos vários setores que são hoje claramente vistos pela população em geral como rentistas, no sentido que têm rendimentos. A renda em economia significa rendimentos que não são estritamente necessários para aquele ator económico prover os mesmos serviços. São, digamos, benefícios extra. Mas é uma realidade, é que esses setores, por exemplo, como setores financeiros, setores de serviços de comunicação e informação, são também relativamente mais eficientes em relação à média europeia.
Portanto, temos que realmente são setores relativamente eficientes, mas em cima da eficiência têm benefícios extra que são evidentes. Isto é um cartoon do El País. Trabalhar num banco já não é o que era, mas isto ainda está longe aqui em Portugal. E depois esta ideia, eu acho que foi referida muito bem no relatório, que acho que vale a pena referi-la novamente, que é a terceirização progressiva e talvez excessiva. Este é um dos gráficos, há 3 ou 4 ou 5, que todos os decisores em Portugal deviam olhar e perceber. Que realmente o peso a vermelho, o peso do setor terciário em Portugal ultrapassou o peso médio na União Europeia em 2005 e continua a aumentar. Ou seja, estamos, de certa forma, a focar-nos tremendamente nos serviços, e isto não é turismo, é serviços. Se fosse turismo, podíamos falar de uma especialização com algum senso, mas isto é serviços em geral. E aqui estamos a ver as atividades que estão a expandir-se e as que estão a contrair. E nas que estão a contrair vêem a indústria, a energia, a agricultura, etc. Portanto, e uma contração muito marcada. Portanto, aquilo que tem a ver com produção, como foi referido anteriormente. E aqui não é mas são 2 gráficos do estudo que, postos lado a lado, acho que também mostram muito do que pode ser o caminho necessário, que é necessário percorrer na economia portuguesa. Do lado esquerdo tem o produto per capita das regiões europeias, em que mais escuro, mais vermelho e mais vermelho carregado significa mais altos rendimentos. Portanto, vemos o norte de Itália, o sul da Alemanha, o resto da Alemanha, Paris, Londres. E deste lado temos o peso do VAB na indústria. Nós associamos muito a ideia de que quanto mais ricos, menos peso na indústria. Tudo bem, até certo ponto. Mas o que nós vemos é que as regiões com maior peso na indústria podem ter relativamente pouco peso, 20%, 25%, mas com peso elevado da indústria, em termos relativos na Europa, são também as mais ricas. Exceção, claro, à Bulgária e à Roménia, que têm um passado soviético que explica muito deste peso. Mas se vocês virem o sul da Alemanha, a zona à volta de Paris, o norte da Itália, são regiões que têm relativamente muito peso na indústria na Europa. Ou seja, a indústria com mais alguma coisa é o que provavelmente está por trás de grandes níveis de riqueza. Eu vou passar estes gráficos, alguns deles já foram mostrados. Um outro ponto, para terminar, a ideia 7, é no fundo o emprego. Já falámos muitas vezes, é um tema relativamente conhecido. Há um gráfico que eu acho muito importante que compara 2009 com 1994 e em que se vê a vermelho a percentagem de trabalhadores com mais de 10 anos de ligação à empresa. Mais de 10 anos de ligação à mesma empresa. Essa percentagem aumentou de 59% para 72% em 15 anos. Isto mostra, pode ser um sinal de um mercado de trabalho muito pouco dinâmico. E nós sabemos o que é que isto significa. Estas pessoas que estão agarradas à empresa são pessoas que foram educadas ou pouco educadas há uma geração atrás, ao terem certos direitos adquiridos sobre o seu posto de trabalho, tão necessariamente, as coisas estão ligadas, a impedir a entrada de pessoas mais jovens e mais qualificadas. Principalmente em Portugal, em que a qualificação dos mais jovens é muito diferente da qualificação da geração anterior. Aqui vemos, no gráfico, por exemplo, nas linhas de baixo, vemos que Portugal tem um modelo laboral mais rígido também no uso das horas do tempo parcial. Portanto, Portugal usa a vermelho muito menos horários de tempos parciais que os restantes países europeus. Portanto, há uma série de retratos da economia portuguesa, alguns já conhecidos, outros que podem ser escavados neste trabalho e que são muito bem ilustrados pela vária informação no estudo. Também foi usado este gráfico, é muito importante o que aconteceu nos últimos anos, em que a cinzento temos uma convergência no consumo
estamos abaixo cerca de 10% do consumo per capita na Europa, enquanto no produto estamos abaixo de 19%. Portanto, houve um período em que parecia que estávamos mais ricos do que realmente éramos, sem eu ser de nenhuma forma apologista do empobrecimento como forma de virtude, mas como caminho para a virtude, mas realmente houve um período em que o consumo e o produto per capita se separaram mais, e fazendo um pouco a ligação entre os dois estudos, o estudo do professor Augusto Mateus e o estudo do professor Richard Rose e Alexander Trexel. Será que estes são os 25 anos da integração europeia? Será que isto é explicado pela integração europeia? É explicado pelos fundos europeus? Tenho muitas dúvidas. Como nós vimos, há aqui coisas boas que poderiam ser melhores, às vezes há coisas más que se acentuaram. Portanto, a Europa não é panaceia e não é solução para muitas coisas. E apesar de nós vermos que temos um saldo líquido positivo em termos de transferências da comunidade, portanto, temos os recebimentos a cinzento e os pagamentos a vermelho, se nós colocarmos pesarmos os fundos europeus em percentagem do investimento, em percentagem do produto, nós vemos a vermelho que os fundos europeus estão abaixo, o investimento que corresponde aos fundos europeus está abaixo do investimento correspondente ao setor público. E está muito abaixo do investimento do setor privado, que está a cinza em cima. Portanto, por mais investimento que nós tenhamos da União Europeia, se ele não for, de alguma forma, catalisador de alguma transformação institucional e local, não é quantitativamente que ele vai mudar o retrato do país. Tem que ser aquela linha cinzenta lá em cima que vai mudar o retrato do país. Portanto, a narrativa que a Europa é responsável pelo que nos aconteceu ou pode tirar-nos sozinha de onde nós estamos, não corresponde à realidade. O próximo passo seria olhar as causas. A Europa, não tanto em termos de fundos, mas o estudo que estamos aqui a apresentar desde manhã, olhar para as instituições, o relacionamento com as instituições e ver de que forma é que esse relacionamento pode marcar políticas, práticas, incentivos, excelências que nós queremos escolher. Por fim, há muitas explicações, algumas delas eu falei aqui. As rendas de certas grandes empresas de serviços esmagam a economia, o Estado esmaga a economia, a cultura, as mentalidades não são apropriadas, a corrupção, os políticos, os serviços já não são o que eram, ou, como referiu o professor Augusto Mateus, o mundo à nossa volta mudou e, ao mudar, vai-nos obrigar a nós a mudar, porque já somos diferentes por o mundo ser diferente. E aqui não resisto a pôr mais um cartoon do El País e aconselho toda a gente a fazer o seu clique diário neste cartunista, que é extremamente negativo em relação aos mercados e ao capitalismo, mas não. E é bastante subtil na sua análise e que no último dia, 1º de maio, tinha este cartoon do dois possíveis capitalistas. Hoje é a festa do trabalho e o outro dizer, recorda-me que felicite os chineses. Ou seja, apesar de roçar quase a xenofobia, está-nos a dizer algo de importante. Onde é que está o trabalho hoje? Será que o trabalho que nós pensávamos que era trabalho há 20 ou 30 anos vai continuar na Europa? Provavelmente não. Obrigado.